Olá, família, sejam todos muito bem-vindos à Conversa que Conecta, Jogo Aberto, nos estúdios da TV Cidade, Canal 9. Hoje nós estamos aqui com uma fera do jiu-jitsu teresopolitana. Essa menina é casca grossa demais. Olha a quantidade de medalhas, título, sabe? É um potencial para campeã mundial, faixa preta, enfim. Daqui para frente eu acredito que é só sucesso. Emily, obrigado. Prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por vocês estarem me recebendo. Bom, agora vamos lá. Quem está em casa quer saber. Emily, conta pra gente a sua história, como que você começou o jiu-jitsu. Então, quando eu comecei no jiu-jitsu, foi assim, mais um incentivo da minha família. Como assim, sempre morei em comunidade. E eu estava sofrendo muito bullying na escola, muitos problemas, assim, apanhar na rua. E estava sendo uma época muito difícil. Aí minha mãe falou, chega disso, vamos praticar algum esporte, vamos aprender uma autodefesa. E aí na minha comunidade ali tinha um projeto social. E aí eu fui lá assistir, comecei pela capoeira. Uhum. Fui para capoeira, fiz algumas aulas, mas aí não me identifiquei muito. Aí tinha taekwondo lá também. Aí fui para o taekwondo, adorei fazer taekwondo. Fiz taekwondo por 5 anos. E aí comecei a me interessar pela luta, gostei muito de estar lá competindo no taekwondo, gostei muito. E aí começou a me despertar uma curiosidade pelo jiu-jitsu que tinha lá também. Aí eu fui fazer algumas aulas experimentais e acabei ficando. Aí eu comecei a fazer o taekwondo e o jiu-jitsu junto. E foi, uma experiência muito legal. A minha autoconfiança, foi uma coisa que mudou muito, que antes eu sofria muito bullying, tinha muito medo. E eu saber que eu tinha como me defender dessas coisas, não precisar agredir alguém, mas só saber que eu conseguia me defender, que isso passa uma autoconfiança muito boa pra gente. E aí eu comecei a ter interesse também por disputar campeonatos, porque assim, eu não conhecia nada do universo do jiu-jitsu. Para mim era só aquele treino ali, aquele momento, que tinha muitos familiares meus, conhecidos. Era um momento muito bom ali de lazer, com a família. Os treinos era algo muito legal de estar ali. E aí eu comecei a ter o interesse por conhecer assim mais o esporte e fui competir pela primeira vez. Aí meu professor me levou na academia dele, né, que ele dava aula pra gente num projeto, e ele me levou na academia dele, me apresentou pro professor faixa preta dele. E aí eu fui disputar meu primeiro campeonato. Disputei meu primeiro campeonato de faixa branca. E assim, foi assustador. Tomei uma baiana surreal, nunca tinha tomado uma queda daquela na minha vida. Tanto que isso já faz quase 6 anos, eu me lembro até hoje. Mas, então você está treinando jiu-jitsu, já tem 6 anos que você treina jiu-jitsu. Assim, o competitivo eu comecei há 6 anos, mas eu já treino jiu-jitsu, vai fazer... Tá, mas você falou uma coisa que eu acho interessante, assim, até entender como professor também, que você falou assim, olha, eu treinei capoeira, aí eu treinei taekwondo, e aí eu treinei jiu-jitsu. Por que você, no momento que você começa a treinar o jiu-jitsu, o que despertou dentro de você? Assim. Por que as outras lutas você não se identificou tanto e com o jiu-jitsu você começou a se identificar? Cara, assim, quando eu fui pro jiu-jitsu, eu fui com um primo meu, que ele foi me acompanhar, né? E assim, o jiu-jitsu, ele me despertou um sentimento muito diferente dos outros. Eu adorava o taekwondo também, me identificava muito, mas o jiu-jitsu, ele tinha um lugar especial. Era algo muito desafiador, assim, que eu tinha que dar mais do que 100% de mim. E até pelo fato das competições também. Foi algo que me despertou ali uma vontade de viver realmente aquilo. Mas a competição, ela veio quanto tempo depois que você começou? Eu comecei a treinar, passei uns 5 anos, mais ou menos, só treinando, sem competir. E aí depois eu entrei para o ramo da competição. Então não foi a competição em si, né? A competição, ela surge depois. Sim, ou foi a competição ali dentro do processo de treinamento, onde você já sentia Eu já estava gostando muito da rotina ali de treinar, porque quando eu fazia as 2 artes marciais, eu treinava a semana toda, intercalava. Na segunda eu fazia um, na terça eu fazia outro. E eu estava
ficando apaixonada por aquela rotina, me exercitar, de estar ali, de estar superando os meus limites, que era algo muito difícil para mim, de estar em ambientes diferentes, convivendo com pessoas diferentes. Eu era uma pessoa muito tímida, tinha muito problema, assim, de socializar. Isso foi uma coisa que me ajudou demais. E então, assim... Então, o jiu-jitsu começou a trazer mais autoconfiança. Isso, muita mais autoconfiança, assim, uma segurança muito maior, assim, tanto para todas as áreas da vida, assim, hoje eu me sinto muito mais confortável. Essa segurança realmente veio do esporte. O esporte foi algo que foi essencial na minha vida, que fez muita diferença. E hoje você mora onde? Em Santa Cecília? Então, hoje eu moro na Santa Cecília, foi no bairro que eu comecei. Hoje o projeto já não existe mais, mas ele durou ali por acredito que uns 8 anos. Foi um projeto bem longo. Mas aí depois eu fui, como eu falei, para a academia do meu professor. E, tipo assim, no dia que eu fui, tem uma história bem, assim, ele fez um convite pra gente, convidou eu e mais 5 pessoas ali, que eram o pessoal que estava ali sempre, na rotina, treinando. E aí ele convidou a gente para conhecer, que nessa época o professor dele estava com uma oferta de bolsas para atleta, ele estava ajudando o pessoal. Aí ele queria levar a gente para conhecer. Só que aí ele tinha uma filha pequena, aí aconteceu um acidente dentro de casa, ela caiu, se machucou. Aí ele teve que cancelar com a gente. Eu tinha 14 anos nessa época. Aí ele foi, avisou pra gente que aconteceu, que ele não ia poder levar, mas que se a gente quisesse ir, o professor ia receber a gente. Aí o pessoal todo começou a cancelar. E a academia era num bairro próximo, no São Pedro. Mas assim, eu quase não andava sozinha, eu andava sempre com minha mãe ou com algum familiar, então eu ainda não sabia andar de ônibus. Então você precisava de alguém para te levar no projeto. Que nessa época era onde? No bairro de São Pedro? Era no bairro de São Pedro. Continua lá o projeto, né? Sim, continua lá. E aí eu não sabia, e nesse dia tava chovendo muito, tava tudo dando, assim, pra mim não ir pra lá. Uhum. Mas eu falei, poxa, o meu professor já marcou, e assim, quero estar lá marcando presença por ele. Ele não pôde ir, mas eu quero ir por ele. Nesse dia eu fui sozinha de ônibus, minha primeira vez andando de ônibus sozinha. Eu tinha de 14 anos, tinha acabado de fazer 14 anos. Caramba, só em Teresópolis, né, esse dia? Fui. Só em Teresópolis que isso acontece. Fui sozinha pra lá com muito medo de chegar, me perder. Mas aí consegui chegar num lugar onde eu não conhecia ninguém. Então já foi o teu primeiro desafio, né? O chegar lá foi um desafio. Num ambiente de pessoas que eu não conhecia ninguém, que era completamente fora, assim, da minha bolha. Aí você foi e voltou sozinha? Não, assim, para voltar, eu consegui que a minha família fosse lá me encontrar para me trazer para casa. Mas aí eu cheguei lá, um monte de pessoa diferente, pessoas que já viviam ali no meio da competição, porque a academia que eu estou hoje, que eu estou nela até hoje, é uma academia bem competitiva, voltada para a competição. Então todo mundo ali estava num ritmo que eu não estava acostumada, eu nunca tinha visto esse ritmo ali. Então eu falei, cara, isso aqui é muito diferente. Mas eu gostei do ambiente, das pessoas de lá. Foi algo que eu falei, poxa, eu quero vir aqui mais vezes. Eu gostei dessa atmosfera. Porque eu treinava mais pelo treinar mesmo, para me exercitar, para me sentir mais segura. Mas aí eu vi, assim, a competição, me interessei, deles falando das pessoas, comentando sobre as competições. Aí me mostraram algumas coisas, medalhas. Eu falei, cara, que legal isso aqui. Fiquei muito interessada sobre esse assunto. Aí você começou a vislumbrar essa questão também de conquistar... a visitar lá mais vezes. E aí foi que o meu professor, que ele me dá aula hoje atualmente, me ofereceu uma bolsa para ir treinar lá nessa academia dele. Aí eu passei a ir treinar lá, que foi onde eu competi pela primeira vez. Eu treinei lá por uns 2 meses e fui competir a primeira vez. Assim, vamos dizer que completamente no escuro. Vamos aprender na base da pancada. Completamente no escuro. Isso daí, eu me joguei. Falei, não, vamos lá, um desafio novo. Vamos lá, eu fui competir lá no Rio de Janeiro. Aí eu tinha umas 2 lutas na faixa branca, na categoria adolescente, assim, mais ou menos uns 15, 16 anos. E aí, tipo, eu ganhei esse campeonato, mas foi, tipo assim, algo completamente diferente. A atmosfera da competição, o lugar, assim, tudo muito diferente, algo, tipo assim, era um mundo novo, tudo aquilo. Aquilo ali para você foi Falei, cara, uma descoberta, né? Foi uma descoberta na minha vida. Foi algo. Falei, poxa, olha. Eu sei como que é. E depois daquilo dali, eu nunca mais parei de competir. Eu compito desde esse tempo para cá, faz 5 anos. Aí eu vou compartilhar com você um pouco a minha história, que tem um pouco a ver
assim, com o que você está falando, bom, primeiro essa questão de você estar inibido, não ter tanta autoconfiança, né? Aquela coisa toda, e o esporte ele tem essa capacidade de trazer para a nossa vida. É que eu também venho de comunidade, né? Sim. Perpétuo, morei no Pimentel, Perpétuo, Morro do Tiro, e quando eu encontro o esporte, é exatamente isso. Você começa a entrar num universo onde você começa a ter conexão com outras pessoas, você começa a adquirir outros aprendizados e outros problemas também, que quando você bate com o seu, você vê que tem uma certa compatibilidade, no sentido, eu tenho um problema de autoconfiança, mas o meu amiguinho também tem. Sim. E aí agora ele está fazendo uma coisa que eu não fazia e agora eu faço também. Então a gente começa a dividir, esse ambiente começa a crescer. Mas eu lembro que eu fui para a minha primeira competição e eu ganhei também a competição e aquilo virou para mim uma motivação muito grande para eu continuar competindo. Só que como meu pai era da capoeira, ele acabou me levando para capoeira e eu gostava muito do jiu-jitsu e em um determinado momento ele vira para mim e fala assim, ou você... Que eu falei, olha, eu quero parar com a capoeira, vou treinar só jiu-jitsu. Por conta da competição, porque aquilo me estimulou, né? Pô, tem que ganhar, vou treinar, e, enfim, virou uma obsessão. E aí ele falou, olha, se você parar com a capoeira, você vai ter que parar o jiu-jitsu também. Aí eu me lembro que eu fiquei um mês mais ou menos parado e tal, mas enfim, eu acabei não tendo uma repercussão tão grande no jiu-jitsu justamente por conta dessa falta de apoio, né? Familiar. E aí, quando a gente sai dessa questão do apoio familiar, a gente vem para a questão do apoio social. Porque, às vezes, a gente tem um apoio familiar, né, no intuito de motivar, mas falta o apoio financeiro. Sim, isso é uma coisa que pega muito, assim, no ramo do atleta. Realmente foi uma das primeiras dificuldades que eu me deparei, assim, depois que eu entrei no mundo da competição, foi realmente essa ajuda financeira, socialmente falando. Era algo muito difícil, porque as inscrições eram preços altos, né? Ainda é, né? Ainda é. Hoje, acho que ainda mais do que era antes. Aí era algo muito difícil, porque, assim, o competidor, ele tem que manter uma... Como eu posso dizer? Ele tem que ser presente ali sempre. Ele tem que manter uma rotina de treino. Isso aí. Tá sempre nas competições, então... competir todos os meses, viajar para os lugares, todo o custo da inscrição, da passagem, do lugar para ficar, era tudo muito caro. Então isso foi uma das primeiras dificuldades. Assim. É caro, né? E você, é muito caro. A gente já vai falar da questão da competição que você está querendo ir na Europa, né? Que aí nós vamos botar como é caro essa questão. Sim, mas aí foi uma questão bem difícil, assim, a minha mãe, tipo, ela foi uma das pessoas que me apoiou muito nisso, a minha família. Qual o nome da sua mãe? Narayana. Narayana, parabéns por você motivar essa fera aqui do jiu-jitsu teresopolitano, sabe? Esse é um exemplo de mãe que nós temos que ter perto da gente. É aquela mãe motivadora, é aquela mãe que incentiva, é aquela mãe que está sempre junto, né? Fazendo com que os nossos filhos sejam vitoriosos. Não que a gente tenha essa responsabilidade, mas a responsabilidade de estar perto e apoiar, seja na derrota, seja na vitória. Então, Narayana, parabéns. Então, e seu pai? Assim, me fala do seu pai. O meu pai, ele faleceu quando eu era bem nova. Então, assim, ele sofreu um acidente quando eu era bem bebê, assim, então. Mas a minha família, assim, nunca deixou a desejar nesse aspecto. Tenho os meus avós, os meus primos, como eu falei, que foi um dos meus primos que me levou para esse ramo, que sempre se fizeram muito presentes na minha vida. Então, eu sempre tive uma figura masculina ali de cuidado, de zelo ali comigo, junto com a minha mãe. Nós vamos voltar depois dos comerciais, que você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que tinha uma figura masculina sempre ali com você. E eu acho isso interessante, porque no nascimento de uma criança, seja homem ou mulher, a gente sempre precisa dessa figura do pai e da mãe presente. É super importante. E aí, já depois dos comerciais, nós vamos voltar e eu quero saber quem é essa figura masculina. Já estamos de volta.
Na Escola Sementinha, o foco é a excelência. Juntos construímos um futuro brilhante para quem você mais ama. Uma educação de resultados extraordinários, preparando o seu filho para um mundo em constante transformação. Aqui, semeamos sabedoria e colhemos valores. Um lugar de gente feliz, onde o afeto e o aprendizado caminham juntos. Do berçário ao pré-2 e do primeiro ao 5º ano do Fundamental. Escola Sementinha. Oportunidades para a vida toda. Venha nos visitar. WhatsApp 2041-5826. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para a sua casa e para você. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Olá, família, estamos de volta. Conversa que conecta, jogo aberto, nos estúdios da TV Cidade, Canal 9. Estamos aqui com a Emily Fraga, campeã. Emily, a gente estava falando no bloco anterior com relação à presença masculina na tua vida. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, em questão dessa presença masculina, é mais de uma pessoa. Graças a Deus, essa presença, assim, na minha vida não faltou. Tenho meus avós, os meus primos, os meus tios. Nós somos uma família. Eu tenho a minha mãe, que é uma irmã mais velha, de 6 irmãos. Caramba. 4 deles sendo homens. Então, assim, minha mãe, ela me teve... Então, basicamente, tua mãe te criou, vamos lá, sozinha, né? Sim, foi, sozinha. E, assim, falando dessa questão sobre a minha mãe, a minha família, antes da gente chegar lá no campeonato, de passar lá pela competição, a gente começa uma luta dentro de casa. Certo. Porque, assim, nós vimos de uma família pobre, a minha mãe trabalha como doméstica, eu trabalho cuidando de crianças, então, assim, são profissões que não têm uma renda muito alta. Então, é sempre uma batalha para a gente conseguir o dinheiro para a inscrição. É como aquela batalha de pegar o primeiro ônibus e ir pro... Isso daí, exatamente isso aí. Lá no campeonato, igual, já deixei muitas das vezes de pegar um ônibus para ir para academia para a gente economizar, para ter o dinheiro para investir num campeonato. Levo marmita até hoje para as competições, para não ter que gastar lá, porque o custo lá no ginásio costuma ser mais alto pela comida. Então, eu sempre prefiro trazer de casa para não ter que gastar com essas coisas, para a gente conseguir investir nessas questões dos campeonatos. Então, assim, é uma luta. A nossa luta, ela começa antes mesmo de eu estar lá. Antes mesmo de eu chegar lá, a gente já passa por todo um processo para estar lá. Mas, graças a Deus, a minha família, ela se faz muito presente, porque várias das vezes já pensei em desistir, falar, olha, mãe, o custo está muito alto. E o esporte, assim, o jiu-jitsu em si, é uma coisa que a gente investe sem saber se a gente vai ter uma volta. A gente só investe ali o nosso tempo, o nosso dinheiro, sem saber se vai dar certo daqui a 1 ano, daqui a 2 meses, daqui a 10 anos. A gente não tem uma garantia. Eu acho que a visão, Emily, pela experiência que eu tenho de vida e até do próprio jiu-jitsu, né, mais de 40 anos, faço parte de um time bem forte da cidade, chama de velha guarda, né? Eu sou a 2ª geração desse time e eu não acho que é isso. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter um pouco o pé no chão para saber onde a gente quer chegar, né? Sim. Aí lembro que a gente conversou um pouco e aí, né, eu fui falando para você uns caminhos. Eu falei, Emily, tem esse caminho, tem aquele caminho ali e tal. Para quê? Para você saber se realmente é o caminho que você quer seguir.
Porque existe possibilidade? Existe. Mas você tem que ver se você está disposto a pagar o preço do teu sonho. Então, se você me pergunta, olha, eu vou treinar jiu-jitsu, vou chegar à faixa preta e eu vou ter sucesso? Vai. Porque o sucesso ele não depende do jiu-jitsu em si, depende de você. Então, se você quer, você vai conseguir. Só que você tem que saber o caminho que você vai fazer para chegar lá. Essa semana agora, conversando com um sobrinho, ele virou para mim e falou assim, tio, poxa, não sei o que, eu sou seu fã, e eu quero muito lutar, muito lutar, muito lutar. Falei assim, tá bom. Aí eu fui, conversei com ele, dei o caminho, falei assim, olha, a tua primeira luta vai ser, ele tá com 20, eu falei, a tua primeira luta vai ser com 27 anos. 7? Eu falei, dá 27 anos. Só que nesses 27 anos você tem um processo de construção. Pode ser que você lute com 26, pode ser que você lute com 25, pode ser que você nem lute, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então, essa perspectiva de se vai dar certo para viver ou não, tira de mente. Só existe vai. Eu vou conseguir e vai acontecer. Ah, pode, não existe essa possibilidade. Só existe a que vai dar certo e que vai acontecer. Essa é a primeira coisa. E aí, daqui para lá é a construção. Então, se a gente entrar nessa questão do jiu-jitsu hoje brasileiro, você tem algumas cidades no Brasil que pode ser que você consiga se desenvolver como uma profissional. Principalmente esse mercado para mulher, acho que está crescendo muito. Sim, é um mercado que está crescendo bastante. Mas assim, o jiu-jitsu, né, como ele é um esporte predominantemente masculino, agora, graças a Deus, a gente está tendo bastante ascensão assim, no meio feminino, está sendo uma coisa muito boa. A gente está começando a ser vista. Questões assim do universo feminino ali estão sendo vistas, sabe? Porque a gente se esforça muito, a gente treina muito, e eu vejo que em questões de, vamos supor, de patrocinadores, tem muitos patrocinadores que dão preferência para homens, e não para mulheres, pelo simples fato da gente ser mulher. Meio que uma desvalorização do nosso trabalho. Eu não sei se é a questão da desvalorização, que é também, se está certo até certo ponto, mas é uma questão de visibilidade também. Sim. Porque o patrocinador, ou qualquer empreendedor, quando ela bota a marca dela em algum lugar, ela quer ser visto. Então, esse atleta ele tem que trazer visibilidade, visualizações. Então, por exemplo, você pode começar a fazer no Instagram, começar a fazer lives, começar a trazer para esse universo de jiu-jitsu feminino. E à medida que você começar a crescer nessas lives e trazer as suas competições, você vai ter gente interessada, não é em você que você é campeã, vai estar interessado na tua publicidade, naquilo que você tem para vender. Só que como que você tem o jiu-jitsu, aí você patrocina o teu jiu-jitsu com essas lives, tá vendo? Uhum. Então a questão em si não é a mulher ou é o homem, porque tem muito fera também no jiu-jitsu masculino que não consegue nada. Não é valorizado. Não é que não é valorizado. Se a gente vê assim, que não é valorizado, é como se você quisesse que uma pessoa estivesse colocando dinheiro em você por nada. Tá, existe. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha uma pessoa aqui em Teresópolis, chamava Zé Carlos, da Papelaria Globo. Lembra, Walter? Zé Carlos. Esse rapaz, ele investiu muito no esporte teresopolitano. Hoje ele não está mais entre nós, mas eu faço questão de trazer a memória dele, porque realmente essa pessoa ela investiu muito, mas todo o investimento que ele fez, ele não queria a volta de nenhum deles, e é por isso que ele fazia. Então, eu tenho certeza que você, pela tua busca, pela mentalização de que você vai conseguir, eu tenho certeza que vão aparecer pessoas assim para você. Eu tenho certeza que vão aparecer. Só que aí a gente tem que pegar esse gancho e partir para uma visibilidade. Então, a partir de agora, a Emily Fraga tem que ser vista. E que bom que você está aqui, que agora você também está sendo vista. Agora você vai para a cidade, as pessoas vão ver você, vão conhecer você. E não é só isso aqui é só mais um, que você vai fazer de tantos outros que você vai fazer. Mas você tem que começar a trabalhar essa questão da visibilidade. Ganhar uma competição, vai lá, faz uma live, começa a falar, não sei o que, começa a dar, aí vai ganhar seguidores, daqui a pouco você vai ter patrocínio por conta disso. Entende?
que não é a valorização, não é por você, é pela visualização, porque por você pode chegar em determinado momento e falar, poxa, aí não está precisando, pô, posso fazer uma doação aqui, vou doar R$100 para ela. Toma aí, R$100. Aí você vai falar, pô, mas R$100 não resolve. Não é que resolve, não vai resolver porque eu não posso resolver. Mas se o outro também der 100, o outro der 50, o outro der 20, você vai conseguir. Então já vou te dar uma dica aqui para você conseguir o dinheiro para a tua viagem para o europeu, né? Que é a tua próxima meta. Isso. Você quer ir para o europeu. Isso aí. Qual os gastos do europeu? Então, tem o gasto com a passagem de avião, o gasto com inscrição e a hospedagem, o tempo que a gente vai ficar lá. Você já sabe mais ou menos? Então, como ideia? O euro ele muda muito, a gente não tem muito uma base. E o campeonato ele acontece em 2 semanas. Então a gente fica meio que ali esperando eles soltarem as datas para a gente saber o dia que vai ser a nossa luta, que eles fazem isso com mais ou menos 3 semanas ou até um mês antes, bem em cima. Poxa, realmente. Aí prejudica, né? É bem em cima, mas assim, o prazo é de 2 semanas ali de janeiro. Caramba. Do dia 15 a, se eu não me engano, dia 24 ou 25 do mês de janeiro. E aí eles dividem durante essas 2 semanas as competições. Então seria nesse prazo ali dessas 2 semanas. E também o país vai ser na Europa. E aí eles comunicam pra gente qual vai ser. Igual no ano passado foi no... Até hoje eles não sabem onde vai ser. Foi em Portugal. No outro ano foi na... França. Foi na França, isso daí. Eles fazem meio que um tour ali, pela Europa. Aí depende, né? Porque tem alguns países que gastam menos, outros que gastam mais. Mas é uma viagem de alto... Acho que vai ser a viagem de maior custo, assim, que eu vou fazer pela primeira vez. As outras foram bem caras também, mas essa daí, como é uma viagem internacional, ela costuma ser mais cara. Então, assim, todo o apoio que puder receber é sempre bem-vindo, sabe? Então, assim, essa viagem é um sonho, é uma visibilidade muito boa, porque é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que estar sempre no meio dessas competições para ser visto, ser lembrado. Estar entre os melhores. E é nessas competições que estão os melhores, as lutas mais difíceis. É a superação mesmo. E chegar lá, uma pessoa como eu, que veio do pouco, é uma coisa, assim, muito grandiosa mesmo. Nesse ano eu consegui ir para o brasileiro, consegui estar no pódio, numa categoria de mais de 50 meninas. Então, assim, qual foi a tua medalha do brasileiro? Foi essa daqui. Essa é a medalha do brasileiro. Aí então, qual é o assim, teu posicionamento? Eu fiquei em 4º lugar, com um total de... Teria que fazer 5 lutas, eu perdi na 4ª luta. Então você ganhou eu ganhei 3 lutas e perdi uma. Isso. E fiquei em 4º lugar. Esse foi o brasileiro? Sim. Tá. Então fala... Bom, na verdade a gente está perto de terminar esse bloco e a gente vai voltar já no próximo bloco. E aí nós vamos começar a contar agora as histórias dessas medalhas e já pegando esse ganchinho do final, vamos fazer um livro ouro para arrecadar dinheiro para o Mundial, para o europeu em 2027, em janeiro. Já estamos de volta. "3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos, profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível.
Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada. O melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada. O melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Olá, família, estamos de volta. Conversa que Conecta, Jogo Aberto. Estamos aqui com a Emily Fraga, campeã mundial, brasileira, internacional. Essa menina é muito fera. Ela vai ser tudo isso e muito mais. E aí, Emily, eu quero saber as histórias dessas medalhas aqui. Eu sei que você tem muito mais medalhas em casa, guardado, mas acredito que quem está em casa também vai ter o interesse de saber um pouco, né, de cada medalha. A gente não precisa aprofundar muito, mas qual a medalha Sim. aqui, dessas medalhas que você está vendo, inclusive o cinturão, dessas medalhas, qual foi a que trouxe mais prazer, assim, falar assim, cara, essa medalha eu conquistei e eu me senti muito honrado e orgulhosa dela? Então, essa medalha aqui foi a minha primeira medalha dessa federação, que é a IBJJF. Quem é atleta, assim, tá nesse ramo, sabe que essa federação ela é conhecida mundialmente, então ela tá só os melhores lá. E eu fui competir pela primeira vez, fui com o meu mestre, a gente foi até de ônibus, nisso pegamos um ônibus de Teresópolis aqui, fomos pro Rio, pegamos outro ônibus para chegar lá na arena, fomos só nós dois, e aí chegou lá um monte de gente grande, pessoal conhecido, e eu tava lá pela primeira vez, assim, me sentindo meio perdida, meio deslocada, né? Mesmo que eu já estivesse no mundo da competição, era a primeira vez que eu estava em algo tão desse tamanho, assim, grande, desse jeito. E aí a gente foi lá e tinha toda aquela torcida, toda aquela atmosfera do jiu-jitsu. E assim, eu fiz num total de 2 lutas nesse dia, e foram lutas assim bem duras, com meninas que estavam em ascensão nessa época. E assim, conseguir ganhar, conseguir finalizar, e outra foi por pontos. Foram lutas muito boas. Então, tipo assim, quando eu lutei isso aqui, eu senti, poxa, realmente eu sou capaz de fazer isso aqui, eu posso estar entre as melhores. E esse foi o meu primeiro passo, assim, profissionalmente falando, que eu entrei mesmo no profissional. Tá, aí você, quando você fala profissionalmente, porque você já tinha outras medalhas. Sim. E aí esse campeonato foi o primeiro, que foi do Foi IBJJ, é o CBJJ, né? Sim, é o isso mesmo. CBJJ, que aí é o internacional e o... IBJJF, isso e o, mesmo. Uhum. Então, Foi onde esse campeonato? esse aqui foi no Rio de Janeiro. Tá. Foi, assim, foi meu primeiro passo numa federação, assim, de um nível profissional, de um nível internacional. alto. Isso mesmo. Então foi algo, assim, muito importante pra mim e bem memorável. Foi E você uma ganhou viagem bem 2 memorável. lutas. Isso mesmo. Foi campeão. Isso daí. Isso aí. E tem outro, assim, Faixa que é azul ou faixa roxa? Esse daqui foi o meu primeiro na faixa branca. Uhum. Esse daqui foi na faixa Então branca. foi o teu primeiro desafio de faixa branca, onde Sim. começou. Foi onde tudo começou. Uhum. E assim, conforme eu fui lutando, subindo, avançando de faixa, eu tinha meio que um bloqueio, assim, de lutar absolutos, que é a categoria, que são todos os pesos, pessoas mais pesadas, mais leves. Tinha muito medo de lutar. E o cinturão foi a minha primeira Volta. competição. Dá uma moral nesse cinturão aqui. Absoluto World Tour Jiu-Jitsu Champion. Caramba. Dá pra ela botar aqui o cinturão? Bota esse cinturão pra gente ver como é que fica. Caraca.
Olha que bacana. Essa você foi campeã. Isso daí. Poxa. Foi o meu primeiro absoluto. E assim, eu não ia lutar. Eu tava fazendo a minha inscrição para lutar a minha categoria. E aí eu vi lá que tinha adversárias. Eu falei, poxa, será que eu tento? Porque eu ia estar na minha cidade, que foi aqui em Teresópolis. Falei, poxa, eu vou estar em casa, minha família vai estar presente, todo mundo me assistindo. Aí é muito bom, né? Quando a gente tem esse apoio, né, da família, falei, dos amigos. Quero tentar. Fui, me inscrevi, falei, vou me inscrever rápido para não dar tempo de mudar de ideia. Me joguei e fui. Chegou lá, consegui, fiz boas lutas na minha categoria e fiquei aguardando para absoluto. Chegou lá, uma mulher assim, grande, forte. Eu falei, meu Deus do céu. Você com quantos quilos? Eu tava com 65, 63, por ali. Isso de que faixa? Esse foi na faixa roxa. Faixa roxa, tá. Foi na faixa roxa. Meu primeiro absoluto foi na faixa roxa. Uhum. E ela com mais de 90 quilos, uma mulher alta. Eu falei, meu Deus do céu, se tivesse como eu voltar atrás. Mas não tinha como. Não já tinha pra onde tava correr, lá. né? Tinha que Eu pegar falei, não, um ônibus então vai e chegar ter que no ser treino. isso aí, eu vou ter que passar por isso aqui. E aí consegui finalizar com 20 segundos de luta. Foi a minha luta mais rápida do Caramba, dia. finalizou. Foi a minha luta mais rápida do dia. E desde esse dia daí, eu nunca mais parei de lutar absoluto. Todas as competições que eu vou, eu luto absoluto. Inclusive, essa medalha aqui é desse cinturão, que foi que eu lutei, do Ordem de Tu. Caramba. Essa daqui. Então, assim, esse cinturão foi muito importante para mim, que foi, assim, um desafio, que foi me jogar nessa nova categoria, um novo desafio, sair da minha zona de conforto dentro ali do esporte ali. Então foi algo muito importante para mim me superar, que eu sempre treinei com homens assim na minha academia, com pessoas mais pesadas, mas eu me sentia um bloqueio ali, poxa, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E ter passado por esse processo foi algo muito importante para mim, na autoconfiança, que me fez acreditar que eu realmente consigo, que eu dou conta. E desde então nunca mais parei. Foi uma experiência muito boa estar nessa competição, foi algo assim. Depois dessa competição, as coisas mudaram. Meu pensamento sobre muitas coisas mudaram, sobre os desafios. Então, como eu falei anteriormente, com relação à carreira no jiu-jitsu, qual é o pensamento? Então, assim, o meu pensamento mesmo é conquistar todos os títulos assim importantes em todas as faixas, o mundial, o europeu, o pan-americano, estar entre todas essas competições, conseguir conquistar a faixa preta, né? Tão sonhada faixa preta. Acho que é o desejo de muita gente, assim. E, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar aulas para crianças também, então ensinar poderia ser uma coisa que está entre os meus planos. Ensinar, assim, principalmente mulheres, que eu vejo, assim, que o esporte fez muita diferença na minha vida. Então, poder trazer isso para a vida de outras pessoas seria algo muito bom também. Eu acho que hoje o cenário para a mulher, cenário feminino, ele tem um espaço muito grande, né? Porque não é todo homem que quer que a sua esposa, a namorada, esteja treinando numa academia onde tem outros homens treinando junto, né? A gente ainda vive num país machista e, ao mesmo tempo, também é meio complexo, né? Essa questão dessa proximidade do homem com a mulher. Então, eu acho que nada mais justo do que ter uma mulher, faixa preta, casca grossa, também conduzindo outras mulheres esse mesmo caminho. Então, eu acho que é um mercado bem promissor. Sim. Né? E como tu está nessa construção, acho que na hora certa você vai estar ali, no momento certo, para poder... Sim, assim, ensinar crianças também. Eu comecei a ajudar o meu professor com 15 anos na faixa azul. E, assim, eu aprendi muito ensinando crianças, adolescentes. Eu falei, cara, que legal isso aqui. O ensinar foi uma coisa muito boa. Eu aprendi a gente aprende mais quando a gente ensina, né? Do que competindo e treinando. Foi verdade, uma experiência muito boa. porque quando a gente ensina, é que a gente percebe que se a gente sabe mesmo, né? Sim. Será que eu sei isso mesmo? Foi algo muito bom. Falei, poxa, olha, realmente tenho muitas coisas a aprender aqui. Aprendi muito com eles, com os pequenos, com os adolescentes. Eles ensinam muitas coisas pra gente. Então, assim, essa também foi uma experiência que me marcou muito no jiu-jitsu. Ensinar crianças, estar ali na torcida, fazer coach para eles nas competições. Foi algo muito bom. Foi uma coisa... eu gosto legal. Muito de trabalhar com crianças, sou suspeito. Meus projetos, todos os meus projetos foram voltados para criança, porque ali é a raiz.
É ali onde você consegue plantar uma semente em que você não sabe se ela vai germinar, se não. Mas às vezes vai. Por isso que eu te fiz a pergunta. Por que você se sentiu interessada pelo jiu-jitsu e não pelas outras lutas? Mas não por conta de ser jiu-jitsu. Porque qualquer criança, ela se sente motivada por fazer parte do meio que inclui ela no meio. Agora, quando você exclui, aí você cria um problema. Então, o jiu-jitsu tem que incluir, a capoeira tem que incluir, o taekwondo tem que incluir, essas lutas elas têm que fazer a inclusão social da criança. E aí, a partir desse momento, você bota a semente. E aí, agora depende dela, né? Que, inclusive, eu fui uma dessas sementes, né? Quando eu comecei a treinar, você foi um dos meus professores, né? Então, assim, hoje, assim, esse é um fruto de uma semente que você foi uma referência, assim, dentro do esporte. Eu falei, poxa, olha só que legal, toda a carreira dele, toda a construção que ele teve, os seus filhos que eu conheci na época. Eu falei, olha, cara, que coisa legal, eu realmente quero fazer parte disso, quero viver isso também. Poxa, e eu fico feliz porque você falando isso, além de eu ter a satisfação de ter participado desse momento e ter conseguido colocar essa sementinha dentro de você, que basicamente não tem nada a ver comigo em si, tem a ver com você, de absorver aquilo, regar e continuar a tua trajetória, mas serve também para aqueles profissionais que trabalham com crianças e que ele não tem que ficar esperando nada daquilo, ele simplesmente tem que fazer o plantio, só que o plantio ele tem que ser correto, para que aquilo cresça, floresça e dê outros frutos. Então, olha que legal. Agora vira uma corrente do bem, onde você está falando que você gosta de dar aula para criança, que você gosta, e agora você está plantando as sementes. Agora você, e daqui a pouco essas crianças vão crescer também, vão falar, poxa, minha professora, foi a Emily e tal. Isso não é gratificante? É algo muito gratificante mesmo, viver isso tudo assim, ver toda essa construção durante os anos, né? É algo muito gratificante mesmo. E assim, o esporte, o jiu-jitsu em si, ele é uma coisa, ele é mudança na vida das pessoas. Falando por mim, assim, foi uma coisa que mudou a minha vida. O ensinar, o estar competindo, a superar as dificuldades, as barreiras, a me desafiar, a querer viver uma coisa melhor, uma vida melhor. Porque o jiu-jitsu hoje, ele é uma porta de oportunidade muito grande na vida das pessoas. Verdade. Hoje a gente está tendo uma acessibilidade muito grande no mundo do jiu-jitsu. Então, assim, é algo que está mudando a vida das pessoas. E isso é algo muito bom, é algo muito legal, sabe? Para as pessoas que vêm do pouco, assim, que a gente só tem ali muita garra e vontade de vencer, isso é algo muito bom, é uma oportunidade para gente. O esporte, né? O esporte em si é uma oportunidade para gente. O esporte é uma oportunidade. Para mim foi. Eu, particularmente, eu viajei a Europa inteira com capoeira. Europa inteira. Fui para França, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca. Eu viajei muito com capoeira. E eu falo, caramba, se eu não tivesse tido essa oportunidade de ter o contato com esse esporte, será que eu falaria uma nova língua? Que eu falo inglês. Teria visitado esses países? Hoje a gente vê gente que tem grana, juntando dinheiro para fazer uma viagenzinha para um país. Eu, pobre, lascado, viajando a Europa inteira. Então isso para mim, na balança, eu falo assim, só o esporte é capaz de fazer isso. Só o esporte proporciona isso, é verdade. A gente vai agora para o quarto bloco, está acabando, está sendo muito rápido essa entrevista, eu esperava que fosse de uma outra forma, eu estou adorando saber da tua história, eu tenho certeza que a tua história vai ser referência para muitas meninas que estão vindo, inclusive homens também, porque você já mostrou uma força interior que não trata-se de gênero, trata-se de personalidade. A pessoa quer, ela busca, ela vai atrás, ela consegue. E isso aí é muito gratificante. Então, já já a gente volta no quarto bloco para falar um pouco mais sobre essa história e ver as possibilidades de recursos que a gente pode buscar através dos governos municipais, estaduais, serrano, tá bom? Já já estamos de volta.
GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Descubra a conveniência de estacionar em Agriões. Bem-vindo ao estacionamento FP Parque, o seu parceiro de confiança para estacionamento seguro e prático. Câmeras de segurança 24 horas. E isso não é tudo. Nosso lava-jato está pronto para dar ao seu carro o tratamento que ele merece. Seja uma ducha rápida ou uma limpeza completa. Avenida Feliciano Sodré 168, em frente ao Banco do Brasil, na reta. Estacionamento FP Parque, onde estacionar e cuidar do seu carro se tornam uma experiência única. Você quer curtir o bom e verdadeiro rock and roll em Teresópolis? Agora chegou a vez de você curtir num lugar estilizado, cheio de Harley Davidsons, com um vasto cardápio gastronômico, com as melhores bebidas, várias opções e com atendimento maravilhoso. Então, vem conhecer o 2D Motorcycle, que fica pertinho, fica aqui na Barra, o acesso é fácil. Vem conhecer o Jamil e toda a sua equipe, que venha desfrutar de uma verdadeira noite rock and roll no coração de Teresópolis. Olá, família, estamos de volta, Conversa que Conecta, Jogo Aberto. Estamos aqui com a Emily, com uma história linda, uma história maravilhosa, sabe, de superação, de família, de mulher, enfim. Eu realmente estou sem palavras, porque já ganhou um fã, já era, agora virei mais seu fã ainda. E eu queria que você falasse um pouco mais das suas medalhas. Você falou aqui do absoluto, da tua primeira medalha como faixa branca, que já foi uma vitória, já começou ganhando, né? E me diz aí, essa Serrano aqui, Serrano foi o quê? Essa Serrano é da Federação do Rio, do Rório. Rório não, Robson, mestre Robson. Foi a última competição que eu estive, aqui em Teresópolis também. Que então foi agora, recente, né? Isso, foi recente. Que eu estive lutando, assim, foi uma competição muito boa. Estive lutando absoluto também. E assim, consegui fazer um jogo muito bom. Nessa competição, consegui uma vitória de 34-0, com uma finalização. 34? Isso. Caraca, precisava nem finalização, né? Então, assim, foi uma competição muito boa, toda a minha família lá, sabe? É muito bom estar competindo em casa com a família presente. Eu acho que lutar em Teresópolis tem um lugar especial no meu coração. É muito bom estar aqui, competir aqui, porque foi onde tudo começou. E eu sempre saio para os lugares para competir, então eu tô sempre longe da família, longe de casa. Então estar lutando aqui é algo que traz um sentimento de assim, que eu tô em casa, sabe? É algo muito bom estar lutando aqui. É família, né? É, a família está presente. Eu até vi, que eu te sigo lá no Instagram. Sim. Aí eu vi alguma foto que você colocou com a medalha e a família toda por trás, assim. Eu achei bacana pra caramba. A família toda presente. Isso é muito legal. E eu hoje, qual a tua categoria? Então, minha categoria é adulto, peso médio, que é entre... Médio é o quê? 7,2? Não, é 69 quilos 69. Ali, mais ou menos. Com kimono, né? Isso, na faixa roxa. Hoje em dia, essa categoria, assim, ela é uma das médias, vamos dizer assim, nos campeonatos da IBJJF. Ela é bem requisitada, tem vários nomes. Luta. Isso. Então, qual é o nome hoje da atualidade? Na faixa preta, você sabe? Na tua categoria? Sara Galvão.
Sara Galvão? É um grande nome da categoria. Sara Galvão, Giovana Carneiro, Eles estão onde? Em São Júlia Paulo? Alves. Assim, a Sara Galvão, ela mora para fora. A Giovana, ela inclusive é da equipe GF Team, que eu também faço parte, mas é lá do Rio de Janeiro. E a Júlia Alves também. A equipe GF é um Team grande é uma equipe nome. muito boa. É um grande nome, mas atualmente ela não mora aqui. Eu sigo ela, sou muito fã do trabalho dela. Ela mora para fora, lá em Dubai. Mas são atletas, assim, de ponta. É uma categoria muito boa, muito forte. Com mulheres, assim, que são referências do nosso esporte, sabe? Foram essas mulheres que me incentivaram a estar aqui hoje, a fazer parte desse esporte. Que bom. Então, assim, eu acho que o incentivo de ter pessoas ali, mulheres principalmente, é algo muito importante na nossa realidade, sabe? Que mostra, tipo, que realmente eu posso chegar ali. uma É um mira, espaço meu também, eu posso estar naquele espaço também. Legal. É algo muito Mas bom. ó, essa palavra que você... Agora, a maneira como você falou, eu achei interessante. É um espaço meu. Você Sim. está jogando para o universo. Você está falando Sim, que é um seu. espaço E meu você também, vai sabe? chegar lá. De estar lá. Você vê aquelas pessoas lá, sabe? Que são pessoas que batalharam muito, toda essa luta. E assim, a mulher tem toda esse, assim, por conta do esporte, né? A questão da força, do esforço que a gente tem que fazer, por todos os períodos, as fases que nosso corpo passa, que eu vejo assim, tem muitas adversidades que a gente passa que ficam escondidas, que eu não vejo ninguém falar sobre isso, como assim, uma forma de um kimono vestir no corpo, a questão de vestimenta de uma federação. Porque assim, todo mundo quer se sentir confortável com a roupa que está vestindo, Certo. se sentir bem com isso, e o kimono ele é a nossa armadura, né? Uhum. Inclusive, eu gostaria muito de falar sobre isso, das marcas de kimono, se puderem fazer uma marca voltada para o corpo feminino, porque assim, hoje em dia, mesmo tendo muitas mulheres no esporte, eu vejo que a formulação da roupa é para um corpo masculino. Eu, inclusive, tenho muita dificuldade de achar um kimono que vista bem em mim, que fique no tamanho correto, aceitável pelas federações. Isso era algo que eu gostaria que fosse mudado, sabe? Um kimono Bom. pra gente, vestido o nosso corpo. Que deixa a gente confortável, porque assim, a gente preza pela nossa E movimentação. qual o desconforto Assim, primordial? Assim, o meu que você- desconforto primordial seria no tamanho das roupas. Porque assim, o corpo do homem, principalmente na parte do quadril, costuma ser mais menor, assim. E nas mulheres o quadril é mais largo, as coxas são maiores. Então, quando a gente consegue achar uma calça que vista bem nessa parte, ela fica grande demais ou fica larga demais. E passa assim um desconforto de que tá sobrando roupa. Não tá aquela coisa aceitável pela federação, sabe? Aí quando a gente acha uma coisa que vista bem, fica apertado demais, limita a nossa movimentação. E tanto para a parte de cima do nosso corpo. Fica frouxo, Sim. fica apertado. Tanto para a nossa parte de cima do corpo. Eu, inclusive, eu tenho que comprar um tamanho menor em cima e um tamanho maior embaixo para o kimono ficar de acordo. Ou seja, eu tenho que Entendi. comprar peças separadas. E não são E todas hoje as não marcas. vende, por exemplo, peças separadas? Assim, são pouquíssimas marcas que vendem peças separadas. É, porque o ideal seria esse mesmo. Na maioria das vezes eles só vendem uma numeração. É verdade. Então a gente enfrenta A1, muito A2, esse problema. A3. Sim, por exemplo, eu uso A1 embaixo e A0 em cima, tamanho de criança, basicamente. Então é muito difícil. Não são todas as marcas que fazem isso. Só tem marca que vem só um tamanho, e se você quiser comprar daquela marca, vai ser aquilo ali. E você vai ter que ajustar o kimono ali conforme der. Nós temos uma marca em Teresópolis, eu não vou falar nome, porque a Sim. gente, né, não está vendendo uma publicidade aqui, mas você sabe, não sabe? Sim, sei qual Você já marca que é. procurou? E... Eu não cheguei ainda a usar dessa marca. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que seria válido as pessoas, assim, que trabalham com isso, analisarem essa possibilidade de ter e uma até marca pela feminina, questão que você sabe? tem de Seria algo medalhas, muito eu acho legal. até interessante a própria marca apoiar você. Por favor, marcas Poxa, estiverem aí dispostas. Quem Estou trabalha com aqui. kimono, tá vendo aqui uma Sim. guerreira campeã, já mostrou que tem talento e que vai superar cada vez mais, por que não usar como uma Vamos mídia, abrir né? aí uma marca exclusiva para as mulheres, para o corpo feminino. Eu acho que isso é uma coisa, um projeto muito bom a ser analisado. Uma marca para as mulheres que vista bem o nosso corpo, assim como deixa a gente confortável, com movimentação boa e que vista bem, sabe? Porque todo mundo quer se ver bonito, com um kimono bonito, assim.
E eu acho isso muito importante, porque na maioria das vezes a gente tem que estar escolhendo Aí, o ó, aí conforto. eu vou ter que entrar nesse ponto aí. Porque agora a gente dividiu os gêneros. Existe o feminino e o masculino. Se a gente entrar do jeito que você está falando, na visão masculina, aí virou um problema, porque a gente vai ter que entrar lá no amigo lá, que abriu a primeira academia. Ele sabe para quem é. O amigo que abriu a primeira academia para hétero afeminado. Entendeu? Porque essa visão para o homem não pode. Por exemplo, eu, como homem, eu acho legal o seguinte: por organização, eu imagino que a federação, confederação, deveria só ter 2 kimonos, azul e branco. As academias deveriam usar também azul e branco. Porque começou a entrar vermelho, rosa, amarelo e tal, aí já entra no hétero afeminado. Aquele cara que quer aparecer e tal, porque quando eu vou para um treino de jiu-jitsu, eu vou para treinar, eu não vou por conta do kimono e nem botar o meu ego em primeiro plano. Mas no que diz respeito à mulher, eu acho super natural, acho super feminino, e eu acho que isso tem que transparecer, porque não é porque ela está treinando o jiu-jitsu que ela fica masculinizada, pô. Sim. Pelo contrário, ela é altamente feminina, ela quer mostrar isso, inclusive no kimono que ela usa. Sim, a gente quer transparecer isso, inclusive na roupa que a gente Isso veste, eu acho sabe? lindo, eu acho perfeito. Não é porque a gente é praticante de jiu-jitsu Acho até ali, que poderia ser rosa para mulher e branco, enfim. porque assim, porque tem muitas marcas que acham, porque fazer uma coisa voltada para a mulher é fazer um kimono com detalhes rosas, ou um kimono rosa. E não é isso. Uhum. O que importa pra gente, assim, falando por mim, é um kimono que vai vestir a gente Vai bem, vestir bem. que vai deixar a gente confortável, porque a nossa anatomia não é a mesma que os homens. Certo. Então, muitas das vezes a gente tem que estar escolhendo ali entre o conforto ou entre uma peça que vai vestir bem o nosso corpo. Mas eu acho que você já até deu a dica. Eu acho que você já até deixou a dica aqui. É uma empresa que abra um kimono feminino, dando Sim. essa condição de escolher as peças. Sim, peças separadas, Peças assim, separadas. para o nosso corpo. Isso seria um projeto muito legal a ser feito. Eu acho isso super válido. Porque, assim, tem gente que vai ver isso como uma frescura, mas, assim, não é só porque a gente está treinando que a gente vai querer ir de qualquer jeito, a gente vai querer ficar de qualquer jeito. A gente tem a nossa validade Para um também. homem isso seria uma válido. frescura. Isso é Mas válido. para mulher então, eu não assim, vejo. a gente quer estar ali bem vestida, com um kimono legal, certo. mas que também não limite a nossa movimentação. Porque aí não vale a pena a gente vestir um kimono bonito que vai limitar a nossa movimentação, que vai dificultar ali no nosso desempenho nas competições. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa que vista bem e que deixe a gente bonita. Certo. Faz Essa parte proposta. do universo feminino, né? Sim, faz A parte. mulher quer ser bonita, a mulher quer ser. Faz parte, e tem que ser. Acho que isso tem que ser valorizado. Eu acho que isso tem que ser valorizado e, enfim, fica aqui a dica para quem está vendo o programa, né? Criar as peças femininas para. Hoje a gente tem várias aí, né? Sim, a gente tem várias marcas, mas eu ainda não vi assim uma voltada. Não precisa ser uma marca em específico, mas assim, uma linha voltada para o corpo feminino, com tamanhos diversos que a gente possa ali escolher qual tamanho que a gente quer, a parte de cima, a parte de baixo, para a gente ver o que veste melhor, porque nem sempre aquele tamanho ali padrão vai vestir bem a gente. Nós temos corpos muito diferentes. E, como eu disse, né, a modulação do nosso kimono ele é voltado para o corpo masculino. Então, na maioria das vezes, a gente tem que estar ali se virando para conseguir achar uma coisa que vista bem, que deixe a gente confortável e que a gente consiga treinar, ter um treino de alto rendimento. Emily, foi um prazer ter você aqui no Conversa que Conecta. Eu fiquei muito feliz de te receber. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje também. Acabei, sabe, eu tô saindo daqui hoje mais motivado, porque eu tô vendo que você tá nessa vibração e isso acaba passando, né? Vibração boa. E eu quero deixar aberto para o seguinte: você tem uma página do Instagram. Sim. Você tem algum telefone que você quer deixar? De contato. Assim, eu acho que o Instagram seria legal então de deixar. Então vamos deixar o Instagram. Passa o teu Instagram. Que é o @FragaEmilyJJ. Botar lá no Instagram, vocês conseguem me achar lá. Tá. @FragaEmily, um L só, E no final, JJ. A gente pode fazer uma campanha futuramente de arrecadação de dinheiro para investir na tua competição, Sim, que é o que você está focando agora, não é? O europeu? Sim, é o europeu, é uma competição muito importante que vai ter. No ano que vem, ela vai acontecer em janeiro.
E assim, uma competição de alto rendimento, atletas de ponta. E seria muito importante, assim, representar a nossa cidade estando lá. Ainda mais sendo mulher, eu acho que seria uma representatividade muito grande para a nossa cidade. Então, assim, estou correndo atrás dessa oportunidade para estar lá, buscando apoiadores para isso. Como vocês podem ver, assim, é um trabalho todo o jiu-jitsu, assim, é um investimento, são anos de treino, anos de estudo para estar aqui. Então, assim, é um sonho estar lá, vai ser uma realização muito grande e mais um passo para a carreira que vai avançar mais e mais, se Deus quiser. Eu tenho certeza que você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai ser campeã, você vai voltar com esse título e ainda vai trazer aqui para a gente, para apresentar para a cidade inteira, tá? Quer deixar algum conselho para as mulheres? Assim, gente, considerações finais? As mulheres aí que estão com receio de treinar jiu-jitsu ou com medo, assim, tentem, se arrisquem, vão lá, porque, assim, é uma coisa que vale muito a pena, vai mudar a vida de vocês. Então, se vocês estão aí com algum, assim, receio de ir, vão com medo mesmo, tentem, se joguem, se arrisquem, entrem para o mundo da competição, se desafiem, que isso vai ser uma coisa muito boa para a vida de vocês, sabe? Tanto na autoconfiança quanto para todas as áreas da vida, não só no esporte. Então, assim, tentem, vão aí que vocês não vão se arrepender. Família, foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Esse programa aqui não seria possível sem a sua presença. Nos ajude compartilhando, divulgando. É sempre bom ter vocês aqui. Emily, obrigado. Muito obrigada por você ter vindo. Tá? Foi um prazer estar aqui hoje. E eu espero vocês em breve no próximo Conversa que Conecta.